Prezadas e prezados internautas, sejam bem-vindos ao programa do Acapacete. Hoje vamos abordar um tema de enorme relevância para a sociedade angolana, especialmente numa altura em que o acesso à justiça e o respeito às leis se tornam cada vez mais essenciais para o progresso do nosso país. O tema de hoje é a cultura jurídica em Angola, um olhar clínico na província do Mochico. A ideia é procurar compreendermos algumas questões importantes relacionadas a este tema de grande valor. E uma das perguntas que certamente não vai se calar aqui é a seguinte: será que as nossas tradições e o direito costumeiro influenciam o nosso sistema judicial? Para não falarmos no vazio, temos conosco o nosso convidado especial de hoje. É um profissional do direito, advogado que atua na província do Mochico, assim como em outras geografias do nosso país. Ele vai ajudar-nos a entender algumas questões relacionadas a este tema tão pertinente. Então, não saia daí e fique conosco, porque aqui a conversa é séria, mas a vibe é leve. Boa noite, doutor Edson Prata. Boa noite, Cuso. Boa noite aí, todos os internautas. Doutor, já agora, como é que se apresenta ante os nossos internautas? Antes, eu me apresento como professor. Eu Ok, prefiro sempre me apresentar como professor, exato, porque esta é a profissão que me caracteriza como ser. exato. É sempre um ciclo de aprendizado e também de ensinamentos. Então, eu acredito que isso acaba por resumir. Mas hoje, pronto, eu também sou advogado, exerço Ok, advocacia cá na nossa praça. certo, Também faço trabalhos de empreendedorismo. Temos uma empresa e vamos fazendo trabalho dentro daquilo que é as nossas capacidades. sim. E um cidadão que tenta sempre lutar pelo país, um cidadão que tenta sempre dar o seu melhor pela sua família. Eu acho que me resumo nisto, Exatamente. entre a sala de aula, ao escritório e pronto, aos meus amigos, é isso. Sim, senhor. Então, resumidamente, o doutor é professor, advogado e empreendedor. Sim, sim, sim. E também um homem de família, isso Homem de aqui família, não, isso não aqui pode faltar, não não vai pode saber faltar. até porque é que vem em primeiro lugar. Yeah. E já agora, doutor, qual é a sua área de formação? E quanto à experiência, já entendemos que tem experiência Hum. de professor, assim como advogado. Mas qual é a área de formação do doutor? Pronto, eu formei-me em Direito, fiz o Direito na Independente em Luanda. Depois também fiz a pós-graduação na Agostinho Neto. Fiz ainda o mestrado, que falta concluir, isso na Universidade da Atlântica Espanhola, isso dentro daquilo que era o canal do FUNIB, que era um canal semipresencial. E, então, foi essas áreas que eu me formei. Mas especializei-me agora em Direito Empresarial, porque é uma área em que eu pretendo começar a explorar mais. Então, agora sou especialista em assessoria jurídico-empresarial. Temos aqui um quadro. Só. Doutor Edson, só para recapitular, és o nosso convidado deste episódio de hoje. E hoje temos como tema a cultura jurídica em Angola, um olhar clínico na província do Mochico. Então, de modo a nos situar, gostaríamos de saber, doutor, o que é realmente a cultura jurídica? Prontos, a cultura jurídica, falando só assim, a cultura jurídica no Mochico, poderíamos entendê-la não da melhor forma possível. Vamos tentar entender o que é a cultura mesmo. E quando a gente fala de cultura, estamos a falar todos aquele aspecto de assimilação, de normas, de costumes, de crenças em que o ser humano tem dentro de um grupo. E é nessa perspectiva que a cultura jurídica também vamos resumir
como sendo esse conjunto de normas que nós assimilamos dentro daquilo que é a nossa sociedade. Quanto à questão relacionada à cultura jurídica, já nós dentro daquilo que é a cultura, que é esse processo de enculturação, de assimilação de ciclos e processos novos, nós temos a cultura jurídica como valor, como um aspecto de como é que o cidadão interage ou percebe as instituições e como com os cidadãos têm o conhecimento das normas que regulam a sociedade. No aspecto de conhecimento, nós temos que entender que cultura jurídica, vamos resumindo, como um conjunto de aspectos que vão levar o cidadão a entender o que é a lei, quais são as leis e quais são as instituições que implementam essas mesmas leis. Num outro âmbito, estamos a falar da questão de valorização, nós temos que ver quais são as normas que a própria comunidade aceita e as respeita e quais são as normas que a própria sociedade, fruto da dinâmica social, também ignora. E depois tem um outro aspecto que é extremamente essencial, que é a percepção do funcionamento das instituições de direito, que implementam a própria justiça. E nesse aspecto, que é um dos aspectos fundamentais nesse processo de cultura jurídica, é se as instituições que administram a justiça conseguem transmitir confiança aos cidadãos, que conseguem transmitir um sentimento de que, uma vez eu indo à instituição, o meu problema vai ser resolvido. Então, esta relação da percepção de como é que o cidadão olha para as instituições e tira a percepção de que realmente eu posso recorrer ou não recorrer à instituição para a resolução do meu problema ou para a resolução de determinada situação que lhe inquieta, é que acaba também promovendo ou não aquilo que é a cultura jurídica, esse processo dos cidadãos se interessarem pelas normas, conhecerem, darem o seu valor às normas e também confiarem nas próprias instituições. E hoje, o Mochico, já fizemos um aspecto, João, me desculpa, eu sou como professor, gosto às vezes de detalhar para as pessoas, ou tem sempre esse meu lado meio de docente que acaba sempre uma questão básica, nós temos que explicar. É necessário. Sim. Então, nesta visão, quando se fala do aspecto da cultura no Mochico, da cultura jurídica no Mochico, nós temos que ver qual é o grau de percepção das pessoas sobre as normas. E este é um processo que o nosso povo ainda está assimilado, a ter conhecimento sobre várias normas que regulam a nossa sociedade. É um processo contínuo, nunca será acabado. É um processo que nós todos os dias temos cidadãos a nascerem, todos os dias os cidadãos precisam conhecer as leis. Sim, doutor. Aproveitando a nossa deixa sobre a questão do conhecimento e assimilação das leis por parte dos cidadãos, gostaria de saber, doutor, como é que avalia o nível de conhecimento mesmo dos cidadãos sobre as leis aqui em Angola e particularmente na província do Mochico? Qual é a sua avaliação a respeito disso? Pronto, dentro daquilo que é a avaliação que nós fizemos, para fazermos a avaliação é importante que a gente faça aqui uma análise daquilo que é o aspecto ligado a várias situações que o próprio país veio vivendo, vários contextos que Angola enfrentou. Nós vivemos um período ah, colonial que durou 500 anos, em que os cidadãos angolanos eram excluídos daquilo que é o processo de socialização, que era o processo de desenvolvimento normal e humano. Então,
o conhecimento sobre as leis, o conhecimento sobre as normas societárias, sobre as instituições, não chegavam ao povo que eles chamavam indígena, que era o povo de terra. Com o processo da independência, hoje estamos a comemorar também os 50 anos, então surge aquilo que é o refundar da nação angolana. E aqui, desculpem, e aqui nasce aquilo que nós chamamos a Primeira República. Então, com a Primeira República, nós começamos a criar leis que realmente defendessem aquilo que eram os interesses dos angolanos, leis que defendessem os aspectos ligados à sociedade, à estrutura, ao funcionamento das instituições angolanas. E a partir desse momento, também surge o processo da guerra que atrapalha aquilo que é todo esse processo de levar o conhecimento Ok, à população. E o Mochico foi uma das províncias que mais foi afetada com a guerra. com a guerra, exatamente. Bem, doutor, Então, temos essa dificuldade ainda, porque, pronto, desculpe, sim, sim, temos essa dificuldade por causa desse aspecto em que o conhecimento não chega por vários fatores, seja por questões de guerra que atrasou o desenvolvimento e outras situações. sim. Então, fazendo uma retrospectiva, não é? O período pós, ou melhor, o período antes da independência, depois veio o período pós-independência, mas depois assim, ainda mergulhamos naquela que é a guerra civil, de alguma forma também atrapalhou, conforme o doutor explicou aqui muito bem. No paradigma atual, olhando no contexto atual, quais são os desafios que o doutor acha que o nosso sistema judicial ainda enfrenta, sobretudo na nossa região do Mochico? Os principais desafios. O principal desafio que nós temos Sim, atualmente no nosso sistema judicial é a proximidade dos entes que administram a justiça à população. Nós, no Mochico, temos hoje, com a divisão política administrativa, temos só uma comarca, a comarca do Mochico. Mochico, exato. Esta comarca do Mochico vai responder, eu já me perdi, parece que temos 13 municípios agora, 12. 12, não? Exato. 12 municípios, Sim, obrigado. E desses 12 municípios, pronto, os mais distantes estão a 300 quilômetros exato. da comarca do Mochico. E para termos noção, se os meus irmãos que estão lá no Lumbalanguimbo, porque eu sou do Lumbala, Ah, ok, assim, ok. então, os meus irmãos que estão no Lumbalanguimbo, e se tiver algum conflito, tenha que se deslocar Deslocado dela. 300 quilômetros para virem para aqui, só em tentar uma ação, sem falar do próprio processo ainda jurídico que é Exato. moroso e por aí fora. Então, acredito que a proximidade das instituições que administram ainda é a principal barreira. Ok. Depois ainda temos a questão da celeridade processual. Os processos ainda são morosos dentro da própria tramitação até a decisão final. Ainda há muita morosidade. Ainda também falta algum aspecto que acaba minando esse processo do sistema ideal. A questão mesmo do conhecimento Exato. é um aspecto fundamental em todos os aspectos, seja nos órgãos de polícia, sejam nos próprios advogados, magistrados, judiciários ou do Ministério Público. Então, ainda carecemos mesmo de especializações, carecemos ainda de algum conhecimento. A nossa população também precisa ainda conhecer mais, cada vez mais, as leis. Então, acreditamos que é um conjunto de fatores que ainda acaba minando e atrapalhando esse processo de Ok. um sistema de justiça ideal que seria funcional para a nossa província. Sim, senhora. Doutor, na sua explanação estive aqui atento e falou de um aspecto muito importante, quando fez aqui a missão do cidadão, por exemplo, que vive lá no Lumbalanguimbo, aquela morosidade que pode levar e vir até aqui. Mas é que fica aqui uma questão.
Olhando, por exemplo, para um cidadão de um município como Lumbalanguime, na sua opinião, o doutor acha que um cidadão comum compreende os seus deveres e direitos perante a lei angolana? O cidadão comum tem conhecimento sobre as normas num aspecto meio superficial, mas tem. Ok, Deixa aqui fazer menção que nós, dentro daquilo que é o Estado angolano, o direito não é a única norma que regula o comportamento do homem em sociedade. Nós temos várias outras normas que acabam regulando o comportamento do homem em sociedade. Nós temos o costume, que é muito recorrente aqui na nossa praça. Nós temos as normas religiosas, exato, nós temos as normas morais, de trato social. Esse conjunto de normas acabam regulando aquilo que é o comportamento do indivíduo em sociedade. O que muitas das vezes acontece é que o indivíduo pode não ter a profundidade de dominar como é que a norma penal vai sendo descrita e vai prever dentro da previsão e a estatuição e a sanção, e a sanção, dizer que exato. não, eu se cometer esse delito ou esta infração, a pena é X. Ele pode não conhecer, Ok, mas ele sabe que o tal ato da previsão é errado. exato, Saber, por exemplo, que tirar um bem alheio sem autorização é errado, nós temos essa noção. Ele pode não saber se eu tirar, depois qual é a sanção, se vou pegar no mês, se vou pagar multa, se vou ficar preso, não sabe disso, mas sabe que é errado. é errado, exato. Então, e há este conhecimento, muitas das vezes, das previsões, do que é o comportamento que é aprovado ou reprovado pela sociedade. Há este conhecimento, assim, de forma superficial. Exato. Com certeza que o domínio profundo aí requer, às vezes, que haja já da parte do cidadão um interesse em conhecer e ler as leis, que também não são muitas, é preciso, às vezes, muito tempo para ler vários diplomas sobre várias matérias, não é muito. E também temos aqui pessoas que se estudam, especializam-se em várias matérias do direito, também para dar esse suporte ao cidadão, em caso que os cidadãos tenham alguma dúvida. E esse é um aspecto essencial e nós devemos sempre fazer menção dentro da relação entre os indivíduos e os aplicadores de direito, que não devem só recorrer a um advogado quando tem problema, Exatamente, porque esta é a principal situação, é que normalmente nós vamos recorrendo a um advogado para ter conhecimento sobre as leis ou sobre determinadas instituições só quando temos problemas. E ok. aí acabamos, muitas das vezes, tendo algumas penalizações que seriam evitáveis se de forma antecipada também tínhamos a informação adequada. Ok, doutor. Olhando para essa questão, visto que o cidadão comum, segundo a explanação do doutor, ele tem conhecimento das leis, mas assim de forma superficial, como é que avalia o relacionamento dos órgãos de justiça? Nesse caso, estamos a falar dos tribunais, o Ministério Público, a própria advocacia, com a população em geral. Como é que avalia esse relacionamento? Pronto, ou seja, a relação entre os aplicadores do direito, os intervenientes processuais, nós tecnicamente às vezes temos essas terminologias, Exato, é uma relação, nós digamos, amena. O que acontece é que, como é que tem sido essa relação? É que normalmente parte do princípio em que os cidadãos só vão ter contato com essas instituições quando já tem alguma situação menos boa. infelizmente. Aí começa o problema. Então, Exato, é que o cidadão comum tem uma percepção já errada do advogado, do magistrado do Ministério Público, do magistrado judicial, porque o processo que lhe põe em contato com esses entes é uma situação que lhe desagrada. ok, É como se o cidadão estivesse sido obrigado a ter contato com o advogado, sido obrigado a ir no magistrado,
Porque se dependesse dele, ele nunca falaria com o advogado, ou com o procurador, ou com o juiz. Quer dizer, ele só foi ao contacto com o advogado, só foi ter com o procurador, porque tem lá aquela situação que precisa ser resolvida, e ele, como tem medo ou de ter a sanção, ou como quer rever alguma situação que lhe foi retirada por uma situação menos boa, briga ou roubo, por aí fora, então é Daí que é ele que tem recorre contato com o advogado. É, com com esses intervenientes processuais. exato. Então, normalmente fica o nosso cérebro vai relacionando o contacto com os entes judiciais como não muito bom, menos bom. Então, é nesse aspecto que muitas das vezes eh, nós temos que passar mesmo a mensagem que o cidadão, em várias outras situações, pode contactar os intervenientes processuais, no sentido até de ter esclarecimento. Se eu tenho dúvida se determinado pressuposto, ou determinado ato que eu vou fazer é crime ou não, eu posso dirigir um requerimento, a pedir um parecer ao Ministério Público. O Ministério Público me esclarecer. Ok. Então, o Ministério Público, como garante da legalidade, tem esta Este competência papel de exato. esclarecer o cidadão. Então, se eu quero dar uma festa aqui do Réveillon, Uhum. e eu não sei, é para acontecer crime ou não, é para quero ocupar a rua, quero ocupar o jardim. Eu não sei se é para ser crime, se não é. Vou pedir um parecer. Pronto, nós Ok. pretendemos fazer isso ao Ministério Público. O Ministério Público não garante da legalidade. Então vai te dar o parecer, vai te dizer não, pode fazer ou se não pode, dar o parecer e depois também pode te dar uma instrução daquilo que pode ser feito. Esse, Então, doutor, desculpa que eu lhe corto. Esse dado é muito importante, porque muitas das vezes o que nos falta mesmo é informação. Gostaria de entender como é que um cidadão, não, é que muitas das vezes, se calhar, não tem essa habilidade de redigir um documento assim informal ao Ministério Público, de modo a pedir um esclarecimento. Quais são outras vias ou outros canais que pode usar para poder ter esse esclarecimento do Ministério Público? bom, nós hoje, só que o artigo já não me escapa, nós hoje aprovamos o Código de Procedimento Administrativo em Ok, 2022. certo. O Código de Procedimento Administrativo veio resolver esse problema, atendendo à situação que muita gente em Angola tinha dificuldades em redigir requerimentos, tinha dificuldade até de saber se esse requerimento eu vou dirigir para a entidade A ou Tô B. bem, exato. O Código de Procedimento Administrativo é o simplificar aquilo que são os atos administrativos e o esclarecer e dar aqui uma solução que era muitas situações que havia, que era dessa relação oral, em que o Sim. cidadão chega na instituição, às vezes até nem tem papel nenhum, e expõe o seu problema à entidade pública, ao ente público. Ok. O Código de Procedimento Administrativo nos diz que hoje todo ente público que tiver contato com o cidadão, ele expor um problema, nem que for de forma oral, acabando de receber aquela preocupação do cidadão, o ente público tem a obrigação de redigir Ok, toda aquela exposição, abrir um processo e dar uma solução. exato. Então, os entes públicos aqui são chamados para si a redigirem, a corrigirem Sim, a intervenção, se for o caso. Por exemplo, se for uma situação que até o Ministério Público nem tem competência, certo. cabe ao Ministério Público dizer ao cidadão que, olha, esta situação que você está a expor não é da nossa competência, É, porque você tem que se dirigir à instituição A, B ou C. ok, Tens que fazer A, B ou C. Não, vai consultar um advogado, o advogado vai poder te dar maior esclarecimento. Não, como você é pobre, podes até redigir, pedir um atestado de pobreza para ter um patrocínio judiciário. Então, quer dizer, se haver a necessidade de esclarecer ao cidadão, Código do Procedimento Administrativo dá aqui este esclarecimento, dizer que o ente público tem essa responsabilidade de esclarecer o que o cidadão vai fazer e, se for o caso que ele for o ente competente, ele vai redigir tudo o que for ok. solicitado e dar o seu trâmite legal.
Sim, senhora, doutor. Doutor, há um elemento aqui. Olhando para aquilo que é a nossa realidade, o doutor sabe muito bem que nós somos ricos em termo cultural. Temos as nossas tradições, tem aquilo que vocês, na qualidade de especialistas de direito, chamam de direito costumeiro, eu acho que é isso, que é baseado nos nossos hábitos e costumes. Eh, Gostaríamos de perceber uma coisa: será que as nossas tradições e o próprio direito costumeiro influenciam de alguma forma o nosso sistema judicial? E se sim, de que forma? Pronto. Se o direito costumeiro influencia o sistema judicial, sim, influencia. Só para termos noção, o costume que é consagrado na Constituição, no artigo 7º da Constituição, é das fontes primárias que qualquer Estado tem. Ok, Antes mesmo até do direito positivo, aqui que nós chamamos que é as leis que são criadas pelo Estado, pelo Estado. já existiam os costumes. E essas fontes do direito que nós temos, a fonte primária também é o É costume. o costume, exato. Então, o costume acaba por ser aquele conjunto de hábitos que nós temos, usos, que nós vamos tendo aquela convicção de obrigatoriedade, Exato. em que este uso ou esta prática deve sempre ir de acordo à lei. Hum. O que é que o nosso Estado hoje faz? Como o pendor do costume é tão forte na nossa sociedade, e muitas das vezes acontece que, diante de um conflito, as pessoas preferem mesmo até resolverem no âmbito costumeiro do que nos tribunais Exato, isso sim, ou dentro daquilo que é o direito positivo. positivo. As pessoas o Estado tendo este conhecimento, respeita a força jurídica do costume, mas só põe uma limitação. Ok, Desde que, uma não, são duas. Desde que o costume não fira a dignidade da pessoa humana ok, e desde que o costume não contrarie a lei. Então, o Estado angolano impõe que, desde que o costume não fira a dignidade da pessoa humana e não contraria a lei, este costume é válido. ok. Este costume pode ser implementado. Exatamente, doutor. Eh, Doutor, há uma situação que tem ocorrido e se calhar é do conhecimento de todos, quando estamos nas nossas comunidades. Por exemplo, aqui no Mochico, em particular, usamos o termo macós. Este macós, para quem não sabe, é a traição, não é, de um casal, quando é apanhado assim em flagrante, a esposa ou o marido a trair o seu cônjuge. Então, nesse macós, geralmente na comunidade tem a sua forma de resolver, aí baseando-se no direito costumeiro. Gostaria de saber, no direito positivo, tem formas de resolver situações do gênero quando se trata de uma traição? Sim, só que pronto, no direito chama adultério. Adultério, exatamente, sim. É o adultério. Exato, Então, pronto, o adultério é crime, mas só que no direito positivo é uma diferenciação do direito costumeiro, fruto daquilo que é a relação anterior que constitui o casamento. exato. O que é o casamento no nosso direito costumeiro? O casamento no nosso direito costumeiro é o É o alambamento. alambamento, exatamente. Desde que eu fiz o alambamento, dei o dote à mulher e levei para minha casa, eu casei com essa mulher. Certo, No direito positivo, não. No direito positivo, para você casar, tem que haver aqui a vontade das partes, e esta vontade tem que ser confirmada por diante de um conservador. ok, Aqui, no adultério, no direito positivo, só se dá quando o casal é casado como tal. ok. Assim no meu caso. Sim, assim no teu Sim, sim. caso. Esta questão do É, adultério. Agora, no direito costumeiro já não. ok, É que já não, até não, é que o aspecto é diferente, é que não é
só quando há o casamento efetuado diante a conservatória. Mas também, sempre que eu dei todos aqueles que são os deveres, eu dei o dote, cumpri com aquilo que é os deveres com a mulher, e esta mulher é tida como minha, se acontecer em que ela vai se envolver com outro homem, automaticamente o direito costumeiro diz: não, este homem, como teve que pagar para você sair da casa dos teus pais, né? Então aqui no Jango, as autoridades tradicionais normalmente estipulam um valor de multa, um bem que você deve dar, Exato. no sentido de recompensar, é como se fosse uma indemnização. Exatamente. E nós no direito positivo podemos fazer aqui essa analogia como se fosse uma indemnização. Certo. É, agora, já no direito positivo, o adultério vai se dar quando vocês são casados, Ok. diante do conservador, que é o casamento reconhecido pelo Estado angolano. Então, ali, nesse âmbito, quando algum trai, vai cometer o adultério. E depois tem outras situações ainda. Também dá-se adultério, ainda que vocês já são separados. Mas, se porventura o homem arranja uma outra mulher e depois tenta casar, também não é permitido. Espera aí, doutor. Já está separado em Somos casados, mas coabitação, estamos separados. separados. E Ok. você não formalizou o Ah, divórcio, ok. não formalizou o divórcio e depois vai tentar contrair Outro um matrimônio. outro matrimônio sem ainda ter resolvido o anterior, Certo. aqui também dá-se. Mas aqui tem uma questão essencial, que é uma questão de identidade. Ok. É que o nosso Estado, o Estado civil, é uma questão de identidade, é por isso que aparece no nosso bilhete de identidade. Então, Ok. se nós temos um bilhete de identidade do Estado civil, e desse Estado civil ser solteiro, ser casado, ele também pode ser divorciado. Exato. Então, num aspecto em que o Estado civil você for casado, é importante que você dissolva para depois voltar a ter um outro Hum, Estado civil. Ok. Porque se o Estado permite a alteração do Estado civil sem esse conhecimento de forma geral, então acaba também perigando aquilo que é o próprio controle da identidade do cidadão. Então, por causa desse elemento de identidade, diz, enquanto não haver essa solução, é bom que as pessoas não contrariam, porque podem ser penalizados por isso. Ok. Tá bem, doutor. Doutor, na sua opinião, olhando para aquilo que são as nossas leis, o doutor acha que elas adequam-se com a realidade social do nosso país? Pronto, eu sou muito daqueles cidadãos que pensam como Santo Agostinho também, que as leis devem ser necessárias, úteis e devem ser sempre feitas não para beneficiar os pobres, nem para desfavorecer os ricos, Exato. nem também para favorecer os ricos e prejudicar Os pobres. os pobres. E nesta visão, eu acredito que as leis que nós temos hoje, elas correspondem a um contexto, mas nós temos muita dificuldade na implementação dessas leis. Ok. Elas são boas, são. A maioria das leis que nós temos são leis que eu poderia dizer excelentes, mas a implementação das leis, às vezes, é que falhamos. Não é pelo erro da lei. Muitas das vezes eu concordo com o conteúdo da lei, Ok. concordo com o espírito da lei. Não concordo com o aplicador da lei, Ok. não concordo com a instituição que está fazendo uso da lei, mas a lei está ali, está bonita e é claro. As leis, eu acredito que o erro, se há algum mal em Angola, não são das leis. Não são das leis, são, Não, nesse não, caso, não. dos Os aplicadores. aplicadores das leis. Ok. Tá bem, doutor. Doutor, olhando assim para a nossa realidade, eh, qual é o papel, que papel que o doutor acha que as nossas escolas, assim como os meios de comunicação, desempenham em prol da educação jurídica na população? As escolas têm um papel fundamental, se não principal, porque são as escolas
que têm a principal tarefa de formar cidadãos que vão ser inseridos na sociedade. exato, Então, sendo assim, as escolas elas vão ter esse papel de dar a conhecer aos cidadãos aquilo que são as normas que regulam o país, as instituições que estão a regulamentar e que fazem parte daquilo que é a estrutura, a aplicação e a defesa daquilo que são os interesses dos povos. exato, E sendo assim, é uma responsabilidade essencial de todos professores e todos os intervenientes nesse processo de ensino e aprendizagem terem noção que nós, quando estamos na sala de aula, estamos a formar homens para amanhã poderem estar na sociedade a desempenhar uma tarefa e esta tarefa eles devem desempenhar com respeito às leis. exato, E as leis têm um papel essencial, que é mesmo a justiça, a paz e o bem-estar comum. exatamente. Então, é esse âmbito que nós devemos sempre salvaguardar. E esse processo é fundamental que as escolas, não só as escolas que são vocacionadas de forma específica ao curso de De direito, direito, mas também aquelas outras escolas de especialidade técnica que devem sempre reservar um workshop, uma palestra, seja lá o formato que for, para por vezes levar os cidadãos a entenderem aquilo que é a organização do Estado. Antes tinha até uma cadeira de organização do Estado, não sei se hoje tem, eu por acaso eu fiz disponível naquela altura, tinha mesmo uma disciplina organização do então, Estado. Estado, ok. Então acredito que é importante. Está bem, doutor. Doutor, olhando para a nossa província, como é que avalia a formação dos profissionais de direito em nossas instituições de ensino? Pronto, nós hoje conseguimos ter uma evolução no Mochico, porque hoje temos duas instituições que já acabam tendo curso de formação ou curso de direito, que acaba formando juristas, porque os profissionais de direito, dentro daquilo que é a nossa lei, devem ser formados em direito, os advogados, os magistrados devem ser formados em direito, Exato. e alguma exceção aos agentes da polícia, que esses acabam tendo formação nas mais diversas áreas, Certo, mas pelo menos esses três intervenientes, advogados, magistrados, esses devem ser sim formados em direito. exato, E temos duas instituições que acabam hum, formando juristas, têm o curso de direito e creio que a qualidade desta formação é boa. Hoje já temos até alguns formandos. Eu tive o prazer também de participar desse processo, ok, que ocupam hoje cargos de direção, chefia, algum cargo de responsabilidade, e acho que acabam por fazendo com algum zelo, mas a qualidade é sempre um produto por se acabar, não um produto acabado. exato, Com certeza que nós queremos sempre ter uma qualidade maior e melhor do que a de ontem. Então é nesse âmbito que as instituições não podem parar de se inovar, os professores não podem parar de se atualizar e de buscar formação, e os estudantes também não podem se acomodar, não podem se limitar com aquilo que recebem apenas dos professores e continuar a investigar e desenvolver um pensamento crítico para conseguirem ter elementos novos dentro daquilo que é o âmbito profissional do direito na nossa província. exato, doutor. Doutor, olhando para o nosso sistema de ensino, notamos que o ensino de direito como tal, normalmente começa no segundo ciclo. Existem alguns cursos, por exemplo, os disponíveis, encontra-se o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, que aí já tem a cadeira de Direito, Sim, Introdução ao introdução ao Direito estudo ao como direito, sim. uma das cadeiras-chave desse Uhum. curso, e depois temos no ensino superior já o curso de Direito como tal. Na opinião do doutor, acha que haveria necessidade de se implementar
uma cadeira sobre o direito no ensino secundário ou de base do primeiro ciclo? Eu creio que não. Eu creio que não, porque Ok, ah, o curso de direito é um curso muito técnico e o que nós aprendemos no segundo ciclo, na introdução ao estudo de direito, é muito superficial. ok, É muito superficial e não é suficiente para pegar um cidadão, lhe introduzir no mercado de trabalho e esse cidadão nós esperar dele o melhor resultado. Nós temos dito que o ramo do direito, os intervenientes processuais, advogados, os magistrados judiciais e do Ministério Público, tenham uma importância equivalente ao médico, não com vidas. certo, E não é qualquer profissional que a gente pode dar ou deixar que decida sobre a nossa liberdade, que decida exatamente, sobre o nosso futuro. Então, nós temos que ter técnicos qualificados que dominam a matéria que estão a lidar, para poder produzir o melhor resultado possível para a nossa vida. exatamente, Porque se nós pegar uma formação não acabada e pegar esse cidadão, lhe metemos no mercado de trabalho, pela insuficiência da formação, por vezes o cidadão pode cometer erros. E realmente, esses erros serem extremamente relevantes para aquilo que é a vida do outro. Então é importante mesmo que as formações ou a formação em direito devem ser mesmo profundas. certo, Os intervenientes passam em vários processos seletivos de aptidão para ver se estão aptos ou não a exercerem alguma função ou a- alguma profissão de direito. Para ter noção, para ser advogado, você faz o exame de admissão, para ser magistrado, você faz também exame de admissões. exato, Então, há esse processo seletivo mesmo no sentido de nós conseguimos ter os melhores a exercerem ou como a exercerem essa profissão de direito para o resultado também ser o melhor. ok. Eh, Doutor Edson, olhando para o mosaico do Mochico, na nossa realidade, quais são as injustiças mais comuns que o doutor acha que tem se cometido aqui na província do Mochico? Pronto, é o seguinte, normalmente a injustiça não é só um critério eh, objetivo, é um Ok, critério também subjetivo, subjetivo. ok, E aqui nós muitas das vezes, até como professores, pecamos, certo, porque muitas das vezes a linguagem jurídica é técnica e o cidadão não consegue perceber, de facto, o que está se a passar ou o que está se a discutir dentro daquele cenário jurídico ou de cenário judicial. E ele acaba tendo a percepção de injustiça. ok, Vou dar só um exemplo claro. O que, é que acontece muitas das vezes? O cidadão relaciona sanção à pena ou alguma punição apenas com prisão. com prisão, ok, Se nós pegarmos alguém e lhe aplicar uma medida de liberdade condicional, que é uma medida, por exemplo, termo de identidade de residência, prisão domiciliar, o cidadão que for lesado vai falar, não, isso aqui é injustiça, ele está livre. não, Ele vai se sentir injustiçado. realmente, Mas a relação do direito dentro daquilo que é o processo, este arguido, não está impune, porque o processo não foi acabado. É um processo que ele vai responder em liberdade, vai se apurar todos os elementos de culpabilidade, vai se juntar prova, no sentido depois de ter uma sanção, uma pena. exato, Mas o facto de muitas das vezes a pessoa acusar ele me roubou,
leva a polícia e a polícia, ao ouvir ele soltar, automaticamente o sentimento que fica é que há impunidade porque a pessoa está livre. Exato. Então, há essa interpretação que muitas das vezes nós devemos aclarar. Certo. Doutor, pessoalmente, o que é que realmente lhe motiva a exercer essa profissão da advocacia na nossa Praça do Mochico? Antes, é um aspecto, são vários aspectos, mas o essencial que nos faz mover é mesmo um espírito de missão. Eu creio que nós todos temos um papel a desempenhar na nossa sociedade e o Mochico é nossa terra, nosso berço. Nós deveríamos contribuir com aquilo que melhor nós temos. E o direito é aquilo que eu sei fazer. Exato. Então, se tiver em algum lugar melhor para fazer e exercer direito, então tinha que ser aqui. Com certeza que eu muitas das vezes vou exercendo em outras praças, eu vou praticando também essa nossa profissão, mas Mochico não poderia nunca ficar de fora. Não poderia ficar de fora. Essa é a nossa terra-mãe, então nós tínhamos que sempre deixar alguma marca aqui. Tá bem, doutor. Doutor, vamos dar uma pausa, porque vamos passar no bloco a seguir, que é o bloco do quiz do ACP7, que é um bloco de descontração. É um jogo, quiz do ACP7. Esse quiz é um jogo de perguntas e respostas. Será exibido aqui na tela a pergunta e as suas alternativas. Mediante a pergunta, terá 4 alternativas. E o doutor poderá escolher simplesmente uma que julgar a correta. Enquanto os nossos internautas, por favor, subscrevam, curtem, comentem e sigam as nossas páginas, porque assim estariam a nos ajudar a crescer e a desenvolver. Bem, doutor Edson, estamos aqui no nosso segundo bloco, que é o momento do quiz do ACP7. Para recapitular, o quiz do ACP7 é um jogo de perguntas e respostas. Vai aparecer uma pergunta e 4 alternativas na tela. O doutor terá a possibilidade de escolher somente uma alternativa entre A, B e C. Ok. Exatamente. A, B, C e D, nesse caso. Aquela que o doutor julgar que é a correta, então vai dizer e nós vamos bloquear, que é para ver se está correta ou errada. O jogo será da seguinte forma: de modo que vai aparecer as perguntas, eu farei a leitura da questão, das alternativas, e depois o doutor simplesmente responde qual das alternativas. Tá bom. Podemos começar? Podemos começar. Ok. Começamos aqui. O que é uma Constituição? Alternativa A: conjunto de leis que organiza uma província. Alternativa B: lei do trabalho. Alternativa C: decreto de um presidente. Ou alternativa D: conjunto de leis que organiza o Estado. Essa é daquelas questões. Vocês estavam me convidando, podiam mais meter, podiam só meter lá. Pronto. Vamos ficar com a alternativa D. Exato. Vamos lá para a próxima Podiam pergunta. meter assim uma cena que tem a ver com economia, aí vamos ir errado, já tudo assim. Tá bem. Vamos. Bem, aqui tem algumas perguntas que tem mesmo a ver com a praia mesmo do doutor, que é o direito. Depois tem uma outra praia que é de todo mundo, que é cultura geral. Okay. Exatamente. Mas também não são muitas perguntas. Temos aqui a segunda pergunta: o que é o direito constitucional? Alternativa A: ramo que trata de crimes. Alternativa B: ramo que organiza o Estado e os direitos fundamentais. Alternativa C: direito relacionado ao comércio. Ou alternativa D: normas de trabalho. Alternativa C. É C, né? Direito relacionado ao comércio. Não. É a B, será?
Vamos do organiza o Que Estado. organiza o direitos Estado, ok. fundamentais, sim, sim, sim. Alternativa B. Está correto. Vamos para a próxima. Qual destes é um direito fundamental? Alternativa A, direito à vida. Alternativa B, direito de punir. Alternativa C, direito de cobrar impostos, que a gente gosta. Alternativa D, direito de Estado à propriedade privada. Alternativa A, né? Direito à vida. Direito à vida. É um direito fundamental. Exato. Qual é a função do poder jurídico? A, elaborar leis. B, executar políticas públicas. C, julgar conflitos e aplicar a lei. Ou D, fiscalizar contas públicas. Bom, o Poder Judiciário tem o papel de julgar conflitos e aplicar a lei, né? Ok. Caso alternativa C. Sim. Corretíssimo. Mas também agora pode se juntar para fiscalizar as contas, porque também temos o Ok. Tribunal de De Contas, conta, que certo. também fiscaliza as contas e por aí fora. Ok. Mas eu entendi a questão. Certo, Sim, certo, sim. certo. Ok. É. Então, a questão seguinte diz, questiona o que significa habeas corpus. Habeas corpus. Alternativa A, garantia contra a prisão ilegal. B, direito ao voto. C, direito de propriedade. Ou D, direito trabalhista. A garantia contra a prisão ilegal. Oh. Ah, Corretíssimo. Qual é a diferença entre lei e decreto? Alternativa A. Lei é feita pelo Legislativo e decreto pelo Executivo. B. Decreto é superior à lei. C. Lei só vale para empresas. D. Não existe diferença. pronto, existe uma diferença, só que não dá para fundamentar, é só responder. Né? É só responder. Pronto. Alinhar. Linha A. Com certeza que lá os internautas também estão a aprender. Ok. Porque essas ok. questões não é mais para o doutor, é mais para os internautas. Nada, ok. Exatamente. Qual das seguintes obras é de autoria de Hortêncio Cassemene? Isso já é cultura geral. Ok. Alternativa A, O Meu Caminho. Alternativa B, Iron Man, The War Machine. Alternativa C, The Forest Adapting to a New Environment. Alternativa D, Lei da Atração. Eu não sei se eu falei bem a alternativa C, mas é basicamente isso que eu tentei ler. Sim, o angolano, conforme o doutor sabe, só entende bem o inglês, falar é que dificulta. Você vai mesmo me desculpar. Eu nunca li essa obra. Doutor, agora chegou a parte que eu vou errar. Então, pronto, quando se fala de direito, aí pronto, ainda conseguimos. Aqui Aqui é aqui cultura você geral. chutar, Isso aqui já tem a ver com a parte da literatura. Ok. Mas conhece o Hortêncio Cassemene? Sim, Já ouviu por falar? acaso, sim. É obrigado, nosso Exatamente, irmão. nosso irmão, do Mochico. Sim, nosso irmão. Por acaso não tive contato com a obra dele, Ok. mas acredito que seja o meu caminho. Mas pelo Ele, tipo. por acaso, já lançou 2 obras. Ok, Sim, já lançou 2 obras. ok. Eu por acaso, pronto. Ele vai me desculpar, mas Sim, sim. nunca li a obra. Então, o doutor chuta qual é a alternativa, sim? Alternativa A, o meu caminho. O Meu Caminho. Ele escreveu em inglês, Iron Man. Eu Então, nunca ia pensar, é a alternativa ele meteu C. mesmo já em inglês. Tem graça. National Conforme eu disse, Environment. Exatamente. É isso, vamos. Ele tem 2 obras. Uma É. das obras é intitulada O Caminho, não O Meu Caminho. Ok. O Caminho. E a segunda obra é que é essa, na alternativa C. Ok. Então, vamos para a próxima pergunta. Já estamos mesmo no final. Qual destes cantores cantou a música Lágrimas do Mochico? Alternativa A, Batox. Alternativa B, Young Street. Alternativa C, MC Mochicano. Ou alternativa D, King Brown. Eu também não sei. nunca vi. Mas vou chutar Sim.
Pronto, vou chutar, vou puxar a brasa para minha sala, vou meter o nome do meu primo, King Brown. King Brown. Pronto, é o músico que Mas, tem mais sucesso aqui, que nós conhecemos já. ok. Então, a música bateu Mas muito, conhece então tu vai ser o MC Mexicano? o MC Mexicano. Uma vez que o título da música é Lágrimas do Mochico, MC Mexicano. Não, por acaso não conheço. Às vezes, pronto, também nas raves, ultimamente não estamos aí lá. Né? Então fica mesmo com a alternativa Ah, dele, sim, eu fiquei com o King Brown. do King Brown. Está corretíssimo. Yeah. E penso que essa é a última pergunta. Alma Zelosa Luzendo é autora de qual das seguintes obras? Alternativa A, O Meu Direito e Meu Dever. Alternativa B, As Partituras da Felicidade. Alternativa C, Ubi Societas Hibi Ius. Alternativa D, Depressão da Felicidade. Eu, por acaso, não sei. Não, quando a Alma lançou a obra dela, Exato. estava ausente. Mas ela também já lançou duas. A mulher lançou duas. Exatamente. Não, eu estava ausente. E por acaso não cheguei a comprar. Bom, agora aqui também vou ter que chutar. Ok. Mas pelos títulos, bem se eu me lembro. É a alternativa A. Alternativa A, Sim, Meu Direito. Meu Direito e Meu Dever. Ok. Podemos bloquear a alternativa A? Eu não sou chutar, aí não Ok. sei mulher. Errar mesmo. Infelizmente está mesmo errado. Então, Tem que ler mais a obra da Alma Luzendo é Nasci. Partituras da Felicidade. Por acaso, esta é a segunda obra. Ok. Sim, a primeira, penso que foi a Depressão. Sim, Sim. algo assim parecido, Depressão, Luzente ou alguma coisa assim parecida. Então, doutor, por acaso assim terminamos com esse pequeno jogo. E ainda tem uma pergunta. Ainda tem. Se meter mais juros. Quais das seguintes figuras do Mochico, esta é mesmo a última, qual das seguintes figuras do Mochico foram condecoradas no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência de Angola? Alternativa A, Gilberto Manuel e Antônio Bernardo. Alternativa B, General Bravura e Arnaldo Quintas. Alternativa C, Amélia Pinda e Vitória Upale. Ou alternativa D, Angelino Liló e Bento Paulino. Eu, por acaso, estive a acompanhar esse processo de condecorações. E o doutor foi condecorado? Não, meu pai foi condecorado. Ok. Não, meu pai foi condecorado. O general Sim, África. África, exato. Sim, foi condecorado logo Sim. no primeiro Título grupo. póstumo nesse caso. Sim, Certo. título póstumo. Em que classe mesmo? Foi condecorado na classe de desenvolvimento, paz e Paz e desenvolvimento. Desenvolvimento. A terceira condecoração tem essa foi condecorado pelo presidente Agostinho Neto, pelo presidente Eduardo Santos. Ok. E agora teve essa terceira pelo terceiro presidente. Teve essa honra. Essa honra, exato. Foi condecorado pelo presidente. E Alternativa A, B, C ou D. Alternativa A, Gilberto Manuel e Antônio Bernardo. B, General Bravura e Arnaldo Quintas. C, Amélia Pinda e Vitória Upale. Ou D, Angelino Liló e Bento Paulino. então vou ficar com a alternativa B. B, Aí o General Bravura. General Bravura e Arnaldo Quintas. Acredito que foram essas entidades que marcaram aquele processo, tendência. E já agora, conhece o General Bravura? Não, por acaso eu ouvi falar, não conheço, nunca tive Ok. contato, mas já. Então podemos bloquear a alternativa B. Infelizmente está errada. As personalidades do Mochico que foram condecoradas são Pronto. Angelino Liló e Bento Paulino. Não acompanhei isso, Ok. Angelino Portabento. Por acaso são eles.
Então, doutor, assim terminamos o nosso jogo. E aqui está o resultado. Você acertou 7 das 10 perguntas. Então, Não foi assim tão é um mal. resultado muito bom, que é acima da média. Ok. Exatamente. Por acaso, Uhum. estiveste muito bem, palmas aí para o doutor. Metendo na pergunta de direito, pergunta de direito. Sim, sim. Não, porque também não podíamos simplesmente voar já, tendo em conta o tema, o nosso convidado. Hum. Então, teríamos que. hum, Bem, doutor, fui comunicado pela produção que temos algumas mensagens de alguns internautas. Então, antes de nós partirmos para essas perguntas, vamos fazer leitura de algumas mensagens, que são algumas questões dos nossos internautas que estão a acompanhar a parte do nosso grupo. Então, a primeira mensagem diz o seguinte: perguntas gerais sobre a cultura jurídica em Angola. O que se entende por cultura jurídica no contexto angolano? Quais são os principais elementos que caracterizam a cultura jurídica em Angola? Mensagem de Keck Miller e manda um abraço para o Cotaputo, nesse caso eu. Caçula Keck Miller, muito obrigado. Esse internauta, por acaso, é bastante participativo no nosso programa. Desde o primeiro momento, está sempre ali a dar aquela força. Pronto, eu já fiz essa explanação, Por mas acaso, vamos sim. voltar. Exato. O que é que acontece? A cultura jurídica vai ser mesmo aquele processo de assimilação de conhecimento, de normas, de crenças que vão regular aquilo que é o comportamento dos cidadãos pertencentes à nossa sociedade. E a cultura jurídica não se diferencia disso. É Exato. os conhecimentos que a gente tem sobre a lei, o valor que a gente tem sobre a lei, e aqui falando também dos elementos que fazem parte dessa cultura, e também a percepção que o cidadão tem do funcionamento das instituições que aplicam ou que administram as próprias leis. Exatamente. Então, estes são os elementos em Angola que fazem parte. E nesse âmbito, em Angola, nós temos desafios enormes, falamos também aqui, em levar o conhecimento aos cidadãos, aos nossos concidadãos sobre as leis, sobre o funcionamento das instituições e não só. Nós temos desafios ainda ligados à aproximação dos cidadãos às instituições que administram a justiça e também ainda questões funcionais mesmo. Falamos também aqui a celeridade processual, a qualidade das decisões, para transmitir também aquela confiança das instituições, das instituições transmitirem confiança aos cidadãos. Então, são esses os aspectos, assim, né, de uma primeira fase, que poderíamos falar aqui sobre a cultura jurídica em Angola. Exatamente. Doutor, vamos fazer o seguinte. Com certeza que poderemos ler uma mensagem ou uma Uhum. questão que se calhar já se abordou aqui. A essas questões vamos simplesmente passar, de Ok, modo ok, a melhor. economizarmos o Economizamos o tempo, tempo, sim. mas eu farei questão mesmo assim de fazer a leitura, Uhum, que é para de uhum. alguma forma os nossos internautas sentirem que nós também estamos atentos às As questões questões, deles. ok. Tá bem. A mensagem a seguir diz o seguinte: desde já, deixo as cordiais saudações à equipa e ao Dr. Edson Prata por abordar um tema bastante pertinente. Saudações, Juvenal. Então, neste caso, mandou uma saudação. Muito obrigado, Juvenal. Como o direito costumeiro e o direito formal, neste caso positivo, coexistem em Angola? Qual é o papel das instituições de ensino jurídico na formação da cultura jurídica em Angola? Mensagem de Alves Vichinda. Pronto, esse aspecto também já fizemos abordagem. Já Já, sim, sim, sim. acredito. Então vamos à mensagem a Uhum. seguir. Como é que a cultura jurídica de um país influencia a interpretação das leis e decisões judiciais? Novamente, Kike Miller. Pronto, aqui deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento. É o Exato. seguinte, leia só novamente a questão. Como é que a cultura jurídica de um país influencia a interpretação das leis e decisões judiciais? Ó, é assim.
A questão da interpretação da lei, é importante que falamos sobre a interpretação. Existem técnicas de interpretação da norma jurídica. Exato. Então, o aplicador da lei, nós presumimos que ele domina essas técnicas da interpretação, porque a Exatamente. interpretação da norma jurídica não é feita só em sentido literal, como está escrito ao pé da letra, não é? É Certo. por isso que muitas das vezes dizem que os juristas têm mania, são confusionistas, porque quem é leigo, ele lê a norma e tal qual está escrito é como ele interpreta. Mas não, existe uma técnica por detrás da interpretação, que é preciso ver o espírito da lei. Exato. E é nesse aspecto em que a interpretação da norma jurídica pode ser sim influenciada pelo aquilo que é o modus vivendi e as crenças da pessoa que está interpretando. Porque para você interpretar a norma jurídica, é preciso que você consiga, ao ler a letra da lei, e buscar nele o espírito da lei que o Exato. legislador queria atingir. E para você conseguir atingir esse espírito, é importante que você aplique a doutrina, aplique os valores morais, éticos, deontológicos, no sentido de que a norma na qual vai ser aplicada consiga refletir o anseio da Da sociedade. sociedade, exatamente, doutor. Então, este é o principal foco e sim a questão da cultura jurídica, os valores que a gente tem como crença, os nossos valores culturais podem influenciar o grau de aplicação da lei. E deixa só aqui dar um exemplo. Certo. A questão relacionada, às vezes, à impunidade, é muito por causa da nossa cultura mesmo. Enquanto povos bantus, nós muitas das vezes temos aquela questão em que o compadrio ou a questão relacionada a não digo a corrupção, mas a questão relacionada a essa do favorecimento ao Ok, tráfico é uma questão cultural. Nós, na nossa cultura, os mais velhos protegem os mais novos. exatamente. E na cultura em que você que é mais velho tem um dever de proteger os nossos irmãos, e nós crescemos assim. Os irmãos mais velhos normalmente têm uma função de estar aí a coordenar os Os mais mais novos. novos, Certo. em que você amanhã acuso tem uma função de destaque. A família olha para si porque olha no mesmo valor. Exato. Então, isso acaba influenciando, se você for aplicador de direito, a forma como você vai aplicar a lei. Realmente, Porque os doutor. teus valores, e vão falar, não, é para fazer aqui nepotismo e por aí fora. Pronto, o tal nepotismo às vezes é fruto mesmo dos valores que a gente acarreta. Exato. A mensagem a seguir diz o seguinte: Boa noite, doutor Edson Prata. Aqui escreve Jesus agradecido. Outro internauta bastante participativo. Mando já um abraço. Eu quero saber o seguinte: quais são as particularidades da cultura jurídica na província do Mochico? Pronto, a principal particularidade na província do Mochico, que eu digo que é um elemento negativo para a aplicação do direito, é, às vezes as pessoas preterirem os órgãos judiciais e fazerem justiça por mão própria. Ok, Esse é o principal elemento assim que eu destaco. E principalmente em casos em que se relatam crenças à feitiçaria. epa, Normalmente, as pessoas que têm essa crença à feitiçaria tendem a fazer justiça por mãos próprias, achando que um ancião ou uma outra pessoa da família matou os irmãos, eles reúnem-se e vão também lá aí na produção temos matando muitos as assim. pessoas. Esse é um aspecto extremamente negativo dentro da nossa cultura jurídica. As pessoas Ok, sabem que não vão ter acolhimento sobre a crença à feitiçaria nas instituições do Estado, então muitas das vezes recorrem à justiça por mão própria. E depois isso é também outro tema
Se Certo, matou mesmo, se não matou, se é feitiço, se não é, então isso é outra questão. realmente. Vamos para a mensagem a seguir. Boa noite, doutor Edson Prata. Aqui escreve Pelágio Antônio. Quero saber o seguinte: como a população do Mochico percebe e acessa o sistema judicial estatal? Pronto, aqui deixa só ser sucinto. A percepção que o povo tem é uma percepção muitas das vezes não muito boa, por causa do elemento que nós já fizemos, é que a pessoa só tenha contato com os entes por Depois situações de uma menos situação. boas. Exatamente. Então, não tem uma percepção boa do sistema. Então, e carece ainda também de confiança ao sistema judicial. As pessoas acham ainda que existe muito favorecimento, há muita corrupção, e fruto dessa questão, e tem-se uma percepção que também precisa se trabalhar, ainda as pessoas olham para o sistema ah, judicial, principalmente para as instituições, como se fossem instituições para proteger os ricos ou as pessoas detentoras de poder. Realmente. E sempre que venha de famílias mais humildes, as pessoas tendem a usar o discurso: para nós, como somos pobres, é por isso que não estão a nos favorecer, por isso estão a nos tratar assim. Exato. Então, acredito que esses elementos ainda nós precisamos trabalhar e consciencializar as pessoas que as instituições não estão aí para favorecer ricos ou para prejudicar pobres, não estão aí para proteger pessoas que têm poder, nem estão aí para prejudicar os que não têm poder, e que, independentemente das decisões serem justas ou menos injustas, irem de acordo às nossas pretensões ou não, é importante que a gente tenha confiança nas instituições do Estado e que a gente vai à busca e podem ter certeza que dos vários níveis que nós temos a fazerem fiscalização ou aplicarem a lei, um deles pode resolver a nossa inquietação. Ok, doutor. A penúltima mensagem é do nosso internauta Amado Kanawa. Ele escreve o seguinte: doutor Edson, aqui escreve Amado Kanawa. Falo a partir da comuna do Kassongo e a minha questão é a seguinte: quais são os principais desafios enfrentados pela justiça formal na província do Mochico? Um forte abraço, estamos juntos. Esse aqui já falamos, acho que Por acaso já sim, falamos acredito. ao nosso internauta Amado Kanawa, com certeza, até chegar aqui na leitura da sua mensagem, já percebeste Sim, o que falamos se de tratou a respeito distanciamento, dessa tua dessa questão, questão. exatamente. E a última mensagem diz o seguinte: sou Meseque Luciano. Gostaria de saber qual foi o melhor e o pior momento que o Dr. Edson Prata teve durante a execução jurídica no Mochico. Pronto, sim, enquanto profissional do direito, o melhor momento. Pronto, eu acredito que o melhor ainda está por vir. Não, não olho assim, mas acredito que que eu me lembro de ter como profissional, ah, foi quando talvez recebi minha carteira como advogado sênior. Acredito que aquilo é uma alegria. Você, enquanto estagiário, é limitado por uma outra situação, Ok? uma outra atuação. Então, quando recebe já a carteira sênior, então acaba se sentindo já um profissional como está. Realmente. Eu acredito que esse foi o melhor momento, né? Porque já vinha exercendo a advocacia por algum tempo, enquanto estagiário. O pior, pronto, eu acredito que foi uma situação que tivemos em Luanda, um processo. Pronto, mas ele disse Mochico, mas no Mochico não teve grande situação, mas eu vou contar esse de Luanda. Foi uma Ok? situação em Luanda de um jovem, não, até por acaso nosso conterrâneo aqui do leste da Lunda Norte, Ok. e fruto dessas crenças mesmo de Feitiçaria. feitiçaria,
lhe burlaram 21 milhões de kwanzas, porque queriam lhe vender uma pasta que reproduz dinheiro. Ai, E depois ele parou numa situação é muita familiar. ganância. A pessoa já com 21 milhões de kwanzas anda à procura uma pasta e de forma mágica. Parou numa situação extremamente anormal. E nós tivemos que, muitas das vezes, ter que estar aí fazer papel de psicólogo, porque ele Exato, estava com muitas lesões, mesmo com muita questão psicológica deturpada. Eu acho que foi o pior, foi uma história que eu não tinha noção do real. Primeiro da maldade que as pessoas tinham, realmente. e também a ingenuidade, por outro lado, que nós ainda temos da nossa população. Quer dizer, a pessoa já tinha até um negócio, já tinha uma coisa montada, destruiu tudo uma vida dele, por causa de uma crença de querer ter a ganância de coisas muito rápidas. E eu acho que são elementos que nós não falamos, são crenças que nós muitas vezes evitamos, mas são situações que abalam e destroem muitas famílias. Eu acredito que os nossos sociólogos, os psicólogos, os profissionais de direito, temos que fazer um trabalho, consciencializar as pessoas, levar a questão de as pessoas acreditarem mais no seu esforço, no seu trabalho, e pá, a vida é dura mesmo para todo mundo. Realmente. Então é importante que a gente aprenda a ganhar, seja pouco ou muito, mas dentro daquilo que é o mais correto possível. Foi o momento mais difícil, Mais difícil mais difícil. de Mas lidar. aqui acredito que tem sido Mais soft. sei, mais soft. Exato. Bem, doutora, assim terminamos com a leitura das nossas mensagens, dos nossos internautas. E agora estamos em condições de passarmos para o último bloco do nosso programa, que é o bloco das perguntas rápidas. São perguntas que não precisam de muita reflexão, Hum, não precisam de respostas longas. Respostas curtas e objetivas. ok. É mesmo para fechar. São perguntas assim meio reflexivas e também tem a ver com as preferências do doutor. Então, acho que estamos em condições de continuar. Justiça ou liberdade? Liberdade. Livro que mais inspirou no direito? O livro que mais me inspirou no direito pronto, foram muitos, mas eu tenho Estás a pensar muito, doutor. sim, porque são muitos, eu li muito, 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 muito. O que mais inspirou? Pronto, eu acho que a teoria pura do direito de Hans Kelsen, Ok, a teoria pura do direito. Um caso que nunca vai esquecer como advogado. como advogado, eu acredito que é esse que eu falei. É mesmo esse da Yeah. da Lunda do Norte que aconteceu lá em Yeah. Luanda. O que o direito lhe ensinou sobre a vida? Muita coisa, muita Muita coisa. coisa. Mas o principal valor que me ensinou é mesmo essa questão Ok, da liberdade e da justiça. certo. Eu acho que nós, enquanto o, aprendizes do direito, devemos ser justos, independentemente de tudo. Ok. Se pudesse mudar uma lei em Angola, qual seria? Se eu pudesse mudar uma lei em Angola, qual seria? Pronto, eu vou falar aqui só de uma norma. Talvez não pudesse até mudar, pudéssemos até criar. Eu creio que nós em Angola deveríamos ter uma norma que pudesse eh, ajudar, ajudar as pessoas, principalmente as nossas instituições financeiras, a terem uma proximidade com os empresários. Eu acredito que deveríamos fazer um arranjo em que seria proibido as instituições financeiras, os bancos, não Certo. responderem os empresários quando fazem solicitação de um crédito ou de uma coisa, de darem justificações menos boas, porque nós precisamos criar um Estado novo
E se nós continuarmos com um sistema financeiro fechado, Angola Ok. nunca vai sair dessa crise que nós estamos. Eu olho com muita preocupação a questão econômica do nosso país. E eu sempre tenho dito, enquanto a gente não mudar o nosso sistema financeiro, dificilmente nós vamos crescer enquanto empresário, dificilmente nós vamos crescer enquanto família, porque tudo torna-se difícil do jeito que as coisas estão no sentido financeiro. Ok. Esse é mesmo para fechar. Respeito ou medo? Respeito. Respeito. Está bem, doutor. Assim terminamos as nossas perguntas do ping-pong. Agora, deixo aqui o doutor. Dou um minuto para o doutor, se calhar é para ter aqui uma frase de reflexão, alguma coisa. Esse é Pronto, o momento do doutor. eu gosto muitas vezes falar também daquilo que é o nosso povo, mas numa vertente também cristã. Está exato. Eu acompanho muito o nosso povo, converso com muita gente e vejo que o nosso povo lê muita Bíblia. Realmente. E se o nosso povo está sempre a ler a Bíblia, entende muito e se identifica muito com os valores cristãos. E nessa senda, eu queria deixar aqui uma frase de reflexão, fruto daquilo que são os valores mesmo cristãos. E a frase é o seguinte: não faças aos outros aquilo que não gostasse que te fizesse. Certo. Essa frase tem um sentido negativo, não faças. Não Mas faça também tem um sentido positivo que podemos tirar da mesma frase. Faça ao outro aquilo que você gostasse que te fizesse. exato. Esses valores cristãos são extremamente fundamentais para a gente não violar direitos dos outros, para a gente não poder ter aqui conflitos com o próximo. Então, se a gente não quer ter conflitos, se a gente quer ser amado pelo próximo, acredito que nós, dentro dessas normas religiosas, nós podemos encontrar aqui a explicação, encontramos aqui as normas, para não falarmos da norma jurídica, que Exato. vai regular nosso comportamento. Não faça ao outro o que não gostasse que te fizesse. Ok. Bem, doutor. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Assim, chegamos à reta final do nosso programa. O que me resta mesmo é agradecer a presença do doutor por ter aceito de forma rápida o nosso convite, não pensou conforme os outros, ainda vou pensar, vou ver a agenda. Tão logo que eu enderecei o convite e mostrou que está pronto que é para participar aqui do nosso programa. Então, muito obrigado e contamos com o doutor mais vezes no nosso programa. Não, eu agora sim vou ficar à espera do próximo convite. Realmente. Com certeza haverá o próximo E convite. eu é doutor. que agradeço também por terem lembrado de nós. Muito obrigado. E quanto os nossos internautas, os nossos agradecimentos por terem também assistido até aqui e sempre contamos convosco. O apelo é sempre o mesmo. Por favor, subscrevam, curtem, comentem e sigam as nossas páginas, porque assim estariam a nos ajudar a crescer e a desenvolver. Crescer quando você curte a página, subscreve o nosso canal. Desenvolver quando você faz um comentário, uma crítica, e assim nós procuramos melhorar. Então, fiquem ligados. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Acabou aqui, não chegou onde eu nem sei. Vou ajudar a evoluir.